Eu apresento a todos o meu abraço e a minha saudação, desejando que todos aqui estejam com muito amor e muita fé em sua alma, em seu coração, confiando que serão mais uma vez abençoados em sua vida, em seu espírito, na sua fé, para que tenham ânimo, alívio, coragem e boa disposição, para não só terem uma vida honrada na terra, como também terem o seu espírito sempre alimentado na graça divina. Espero que todos estejam confiando muito na palavra desta igreja, em sua doutrina, e por conseguinte, crendo com muita sinceridade nas virtudes da Santa Vó Rosa, no poder e na bênção de Maria Santíssima e do nosso estimado primaz, irmão Aldo Bertoni, confiando que ele, como representante do Consolador, luta incansavelmente para que o povo apostólico seja guardado, seja abençoado e seja feliz. Por isso eu lhes transmito também o abraço dele e a bênção dele. E igualmente lhes dou a bênção em nome da Santa Vó Rosa, o outro Consolador, em nome de Nossa Mãe Maria Santíssima, rogando que ela os abençoe também em nome de Jesus e de Deus, o nosso Pai. Eu lhes falo alguma coisa esta noite, muito especialmente mostrando-lhes que, muito embora na vida terrena toda criatura enfrente muitas lutas, muitos sofrimentos e muitos problemas, entretanto, se ela procurar com sinceridade estar com Deus e nos tempos presentes, se confiar, portanto, com muito amor, com muita fé, nas virtudes e na obra extraordinária que realiza a Santa Vó Rosa, essa pessoa terá ânimo em sua vida, terá amparo, terá alívio e encontrará o verdadeiro remédio para os seus males e para os seus problemas, sejam de saúde, problemas físicos, sejam problemas morais ou, naturalmente, problemas espirituais, quanto à necessidade de ser muito fiel à sua fé e, por conseguinte, ter uma comunhão perfeita com esta Igreja Apostólica. Eu falo isto porque nós estamos vivendo em dias em que a humanidade, de um modo geral, sofre muito. Os sofrimentos na Terra são muito grandes. É verdade que a ciência se aperfeiçoou muito exatamente com um objetivo, aliás, muito nobre, de proporcionar para a criatura o alívio, de proporcionar para a criatura um modo de viver melhor, mais aliviado, mais fácil. E assim, os homens bem intencionados tudo fazem para que a criatura tenha alívio na sua vida, seja aliviada nos sofrimentos físicos, nas doenças. Procuram de muitas maneiras ensinar e convencer para que também estejam livres do domínio dos vícios e assim por diante. Entretanto, muito embora seja muito grande o esforço neste sentido, eu repito, por parte de criaturas bem intencionadas, tanto homens como mulheres, que dedicam muitas vezes a sua vida em estudos para conseguirem, inclusive, algum alívio, algum progresso quanto à possibilidade de proporcionar mais saúde e mais vida para a criatura, que possa também, logicamente, procurar com interesse este lenitivo. Mas muito embora seja sincero o esforço de muitos, entretanto nós vemos que o sofrimento se multiplica cada vez mais entre a humanidade. As doenças se alastram muito, as epidemias são grandes, fora a carência que existe de muitas maneiras
a necessidade e também os grandes males morais, que são os piores. E por muito que pessoas bem intencionadas façam para querer, vamos dizer, pôr um dique, segurar o domínio, por exemplo, dos tóxicos, das drogas e de tantos vícios, de bebidas e outros males. Entretanto, não conseguem. E cada vez mais estas coisas que fazem tão mal à saúde e à vida da criatura e naturalmente contribuem para a morte do espírito. Estas coisas cada vez se alastram mais. Sendo muito grande, portanto, o sofrimento, a maior parte das criaturas procuram um remédio, alguma coisa que possa aliviá-las. Eu não estou me referindo somente a remédios remédios para tratamento da saúde propriamente. Eu digo que a maior parte das criaturas procuram um alívio, um lenitivo, um meio, um escape para os seus sofrimentos. Alguma coisa que as console, que as conforte. E nesta ansiedade de procurar alguma coisa que alivie a sua vida, o seu sofrimento, as suas preocupações, que lhe dê algum lenitivo, a maior parte das criaturas buscam isto muito em todas as condições sociais que o mundo e a sociedade oferecem. Daí uma grande parte do povo viver muito preocupado, por exemplo, com a possibilidade de viajar, de conhecer novos lugares, de participar de reuniões de todo tipo, de todo jeito, de todas as distrações, procurar alguma coisa que a faça, enfim, esquecer os problemas. Eu estou me referindo a isto não para dizer que seja propriamente pecado buscarem este alívio, porque toda pessoa que sofre é normal que procure o alívio. Também não estou criticando ninguém que faça um esforço tão grande, por exemplo, para ir numa ocasião de férias, para numa ocasião de alguma possibilidade, fazer uma viagem, conhecer novos lugares, conhecer novas terras, ou também não critico, porque cada um sabe aquilo que faz, quantas pessoas que procuram uma diversão, uma distração em qualquer coisa que a sociedade lhe ofereça, desde que por alguns minutos esqueça os sofrimentos da vida. Mas eu estou me referindo a isto para lhes mostrar que todos estes remédios, todos estes lenitivos, todas estas oportunidades que o mundo oferece, têm um valor muito relativo. Porque, acabado aquilo, a ilusão passa e a pessoa volta novamente no mesmo padecer e na mesma preocupação. Por exemplo, uma pessoa diz que está cansada de muito trabalhar, está, como eles costumam dizer, com uma estafa muito grande. Então procura fazer uma viagem para descansar. Na viagem, enquanto conhece novos lugares, enquanto participa de festas, etc., quase que esquece. Eu digo quase, apesar que assim mesmo, nas horas de intervalo, todas as preocupações voltam na mente. Mas quando acaba as férias, quando acaba o passeio, a pessoa volta para a sua vida normal. Ela tem que viver a vida normal. E volta outra vez para os seus compromissos, volta para os seus afazeres, volta para o seu emprego, volta para a sua casa. E ali vai ver os mesmos problemas. Então ela volta e fica no mesmo estado, ou pior ainda, porque muitas vezes aquilo que ela buscou trouxe consequências que não eram boas. Então entendam, irmãos, uma coisa: embora não seja considerado pecado, por exemplo, para a sociedade, para as leis da terra, embora não seja condenado uma coisa destas, e a pessoa procurar em meios sociais, em meios materiais, humanos, algum lenitivo, alguma distração para a sua vida,
Entretanto, nenhum deles dá solução. Nenhum deles resolve o problema. Porque passado aquilo, toda a angústia e todo o problema volta. E fica tudo na mesma e pior ainda. Porque muitas vezes a pessoa, neste afã de buscar uma distração, quer, por exemplo, em apresentações, em determinados lugares, etc., ela vê naquilo uma coisa irreal, uma coisa que nem sempre acontece. Mas ela quer que aquilo aconteça na sua vida. E depois de ver certas coisas, de participar de certas coisas, de participar de certos divertimentos e de certos lenitivos passageiros que o mundo oferece, ela cai novamente na sua realidade, vê que os problemas são os mesmos e ainda cai numa grande desilusão, porque conclui que aquilo que ela aprendeu em tal lugar, que ela viu em tal lugar, não é uma realidade e não acontece na sua vida. Então, em lugar de dar esperança, em lugar de dar um pouco de paz, em lugar de dar um pouco de alegria, ao contrário, a pessoa cai no desespero. De maneira que essas coisas não remediam nada. E a prova que não remediam nada, elas não são remédios físicos, nem morais e nem espirituais, para aliviar a ninguém do seu sofrimento. Elas são, sim, um lenitivo para algumas horas. E o que prova que isto é verdade é exatamente o estado da humanidade. Inclusive o estado das pessoas que possuem grandes recursos materiais. Porque entendo, irmãos, que se o fato de poder fazer belas viagens, eu não estou condenando a viagem. Para quem pode, fazendo dentro do lícito e dentro da doutrina, eu explico depois. É até permitido, por esta igreja mesmo. Mas o que eu quero dizer é que se o fato de poder viajar muito, poder passear muito, poder ir a grandes festas, a grandes coisas, resolvesse problemas, não havia sofrimento em grande parte da humanidade. E os ricos, os que têm muito dinheiro, seriam muito felizes. Mas muitas vezes são os mais infelizes, são aqueles que sofrem mais. Porque ao buscar estas coisas caem cada vez mais no desengano, no desalento, e além de tudo são mais tentados para coisas muito prejudiciais. Então, tudo quanto é material e que é encontrado no ambiente social e no ambiente do mundo, conforme nós costumamos dizer, pode servir de algum lenitivo. Pode causar algumas horas de alegria, algumas horas de prazer, mas depois vem novamente toda a angústia e todo o sofrimento. É como a pessoa que diz, isto é muito comum, infelizmente, a pessoa que diz que bebe para esquecer os problemas. Então, enquanto ela está ali, numa roda muitas vezes de amigos, mulheres, homens, todos conversando e falando aquilo que entendem, e gozando, e rindo, e se divertindo, e vão bebendo. Enquanto bebe, parece que esquece, né? Ou pior é que quando acaba a bebedeira, aí vem tudo. Aí vem não somente outra vez os mesmos problemas, a mesma tristeza, a mesma angústia, e ainda vem a doença, ou pelo menos o mal-estar terrível daquela embriaguez. Assim se dá, por exemplo, com aqueles que fazem tanto empenho de participar de um jogo. Enquanto estão naquele afã, naquele entusiasmo passageiro, tudo bem, ali esquece de tudo, porque está dominado por aquela situação. Acabou aquilo, cai na realidade e a alegria se acaba. Então vejam que estas coisas, que embora pareçam para muitos um remédio muito grande, entretanto não solucionam nada. É apenas uma ilusão que contemporiza o problema por algumas horas. Eu vou usar outra figura. É como uma moça ou um moço que goste muito de alguém. E esse alguém não gosta da pessoa. Então ela não consegue ter
o relacionamento, a amizade que desejaria ter com a pessoa a quem ela ama. Então ela vai e procura se interessar por outra. Eu vou pôr outro no lugar. Acontece que ela pode pôr outro no lugar, mas nunca é feliz. E nunca esquece o anterior, a quem ela desejava mesmo. Porque o que ela queria era o outro, não era aquele. Então cai na realidade. Vejam que estas coisas todas, somente resolvidas de acordo com os princípios sociais do mundo, não resolvem nada. E ao contrário, abrem um abismo, um perigo ainda maior. Quanta gente chega ao ponto de praticar um suicídio? Quanta gente chega ao ponto de matar alguém por causa desses problemas? E depois que mata, depois que está preso, depois que está lá detido e naturalmente sendo julgado pela lei, aí cai em si e chora amargamente. Nós estamos vivendo em dias em que o mal é tanto que constantemente nós estamos sabendo de filhos que se levantam contra os pais e matam os próprios pais por causa de herança, por causa de dinheiro. Depois cai na realidade e é uma vida infeliz e destruída para sempre. Então entendam que as coisas que o mundo oferece podem ser legais, desde que não sejam crimes. Podem ser toleradas, mas não produzem o resultado positivo que a pessoa deseja. Agora eu lhes digo o seguinte: isto não é novo no mundo, porque tudo isto é fruto do pecado, então sempre existiu, só com uma diferença, que nos últimos anos tem piorado e muito esta situação moral. E exatamente por isto foi que Deus deu ao seu amado Filho Jesus a autoridade e o poder para formar o outro Consolador, o que foi feito na pessoa da Santa Valrosa, e enviar esse Consolador, e usando esse Consolador, permitiu que Jesus formasse um povo para ele, e assim surgiu esta igreja, que começou a ser dirigida especialmente pela Santa Valrosa, usada por Jesus, e ele a dirigiu assim por 16 anos, e depois ela passou a exercer o seu ministério somente em espírito, e ganhou a grande vitória da sua vida, do seu ministério, sendo consagrada como outro Consolador. E ao acontecer isto, ela, guiada e orientada por Jesus mesmo, deixou na terra a igreja, que então depois daquilo cresceu e multiplicou-se muito, e à frente da igreja o seu substituto e representante único, o nosso estimado irmão Aldo, primaz desta igreja. Então vejam que foi um ato de misericórdia muito grande da parte de Deus. Deus providenciou o remédio perfeito na hora perfeita, porque ele permitiu, em primeiro lugar, ele permitiu que a criatura por si própria experimentasse tudo, para que quando esse Consolador surgisse e quando começasse a ser pregada a doutrina revelada por Jesus através desse Consolador, e quando a sua verdadeira igreja na terra começasse as suas obras, e como foi também da vontade dele, quando foi necessário e tudo se cumpriu, e ficou à frente da igreja também o nosso estimado irmão Aldo, como representante de Deus, e o profeta preparado por Deus e pelo Consolador para estes tempos, quando Deus viu que já estava mais do que provado para quem tenha olhos para ver e tem entendimento para concluir, estava mais provado que não adiantava ir atrás das coisas levianas e passageiras do mundo, porque tudo se acaba aqui mesmo, e o sofrimento volta e a desilusão volta. Então, quando tudo isso estava provado, para quem queira ver, eles tomaram a providência para mandar o remédio dos remédios, enviando a Santa Valrosa como outro Consolador, e formando aqui na terra como seu substituto e representante o nosso estimado irmão Aldo, como enviado de Deus, e nas mãos dele e dela, e dirigida
por eles e também com o amparo de Maria Santíssima e de Jesus, logicamente, que é a pedra fundamental de tudo. Então esta igreja tornou-se o remédio, a resolução, para tantos quantos possam crer e com sinceridade busquem no meio seguro o remédio para o seu sofrimento, para a solução para os problemas de sua vida e em muitos e muitos casos mais saúde para o corpo. Agora, isto não fica falado só em palavras, não são palavras que nós falemos para querer impressionar a ninguém. Nós temos os testemunhos que provam isto, cujos testemunhos nós transmitimos constantemente, inclusive através dos nossos programas A Hora Milagrosa. E os milagres que têm se dado provam que nesta igreja apostólica, com a Santa Avó Rosa como outro consolador, e com o ministério importantíssimo do nosso primaz, também com a palavra de pregação desta igreja, pregada não só por mim, como também por todos os nossos pastores e pregadores, com as nossas reuniões, com os nossos ensinos, porque nesta igreja e através dos nossos programas, nós ensinamos a toda pessoa de boa vontade a viver e a saber orientar sua vida e a encontrar o remédio dos remédios para o seu viver, que é acima de tudo o remédio espiritual. A criatura veio de Deus e só em Deus ela pode encontrar paz. E Deus abriu o caminho através desta igreja, e da Santa Avó Rosa, o outro consolador, e do nosso estimado primaz, para que ele possa ser como está sendo, o remédio seguro para muitos e muitos desta terra. Agora, eu quero que entendam que eu não estou ensinando ninguém a ser fanático. Esta igreja não proíbe um apostólico, por exemplo, se tiver uns dias de folga, ir fazer uma viagem, desde que ele faça a viagem obedecendo a disciplina da igreja, indo onde ele pode ir, participando do que ele pode participar. Nós não dizemos que o apostólico não possa ter suas horas de recreação. Também não ensinamos que o apostólico não deva se casar nem namorar, desde que faça tudo dentro da disciplina, para não cair em desilusão cada vez maior, em lugar de achar lenitivo para os seus males, em lugar de remédio tomar um veneno. Por quê? Do modo que muita criatura faz no mundo, indo atrás de tantas coisas levianas, passageiras, que só envenenam a saúde e o espírito, em lugar de... elas pensam que estão procurando remédio, e em lugar de remédio estão tomando veneno. E aos poucos cavam a sua própria ruína, o seu desespero, o seu sofrimento, e pior que tudo, a morte para o espírito. Agora, o remédio que Deus preparou para os tempos presentes, para todos aqueles que queiram verdadeiramente crer, que é a nossa Santa Avó Rosa como outro consolador, o nosso estimado primaz como seu representante na terra, e a palavra, a doutrina desta igreja e os nossos ensinos, isto é remédio. Isso é remédio porque, em primeiro lugar, dá paz ao espírito, à criatura, dá ânimo e coragem. De maneira que a pessoa tem os mesmos problemas. Eu não digo que apostólico não tenha problema, nós temos problemas. Temos os mesmos problemas dos outros, só que com uma grande diferença. É que com a nossa fé, nós encontramos coragem, nós encontramos força, nós encontramos amparo. Temos com confiança a certeza que o nosso estimado primaz, juntamente com a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima, velam por nós constantemente. Então o apostólico, quando enfrenta problemas, ele não perde a calma, ele não perde a felicidade, ele não perde a paz. Ao contrário, ele ainda muitas vezes torna-se mais feliz ainda, porque logo depois ele contempla a solução para o seu problema e encontra o resultado positivo da sua fé e da sua confiança. Vejam que este é o remédio dos remédios, porque além da Santa Avó, com a bênção da Santa Avó Rosa, com a bênção do nosso primaz, com a bênção de Maria Santíssima, além da pessoa poder ter alívio para os padecimentos do corpo, poder ter a sua vida mais prolongada, poder ser mais útil na sua vida, portanto, mais útil para a família, além de poder se livrar de muitos vícios, de muitos males, e muitas coisas horríveis nesta terra, ela ainda alimenta a sua alma e o seu espírito
para um dia poder herdar para todo sempre a vida eterna no reino do nosso Pai. Então entendam que este é o remédio dos remédios. Remédio que Deus sempre procurou enviar à terra, que Ele enviou quando enviou o seu Filho para cumprir no passado o seu ministério naquele corpo santo aqui na terra, e que nos tempos presentes Ele renovou, tornou a enviar, permitindo a Jesus manifestar-se a Santa Vó Rosa, prepará-la, através dela preparar esta igreja e preparar também o nosso estimado irmão Aldo, o nosso estimado primaz, para que este remédio do céu, que dá vida, que dá paz, que dá alento, que dá coragem, que dá bom ânimo, que faz a pessoa ser justa, reta, pensar somente no bem, este remédio dos remédios, esteja com o seu povo, esteja com os seus filhos. E agradecemos muito ao nosso estimado primaz e a Santa Vó Rosa, porque o número daqueles que vão entendendo isto vai a cada dia se tornando maior. Porque todos sabem que nem todos os que creem na Santa Vó Rosa como Consolador e no nosso estimado primaz e na mensagem desta igreja frequentam nossas reuniões. Porque existem milhares de ouvintes que não frequentam as reuniões, mas creem e confiam e são aliviados de muitos sofrimentos e orientam muito bem sua vida de acordo com os nossos princípios e os nossos ensinos. Eu leio para os irmãos o que está em nosso livro de doutrina, o Evangelho do Reino dos Céus, página 168, do versículo 22 em diante. Toda diversão mundana traz condenação e consequentemente o castigo. Mas o prazer nas coisas de Deus dá a vida. Portanto dizemos, bem-aventurado o homem que se alegra no Senhor e que pratica a justiça. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e foge do mal. Bem-aventurado aquele que ama a Deus e se apega ao bem. Bem-aventurado aquele que crê e por isso não frequenta lugares maus. Bem-aventurado é, pois, o que obedece ao Senhor, vive em caridade, confia em Jesus e na Santa Vó Rosa, o outro Consolador. Eu espero que o povo da igreja, que já sabia destas coisas, entenda com mais sabedoria, com mais sensatez, por que existe a disciplina desta igreja e por que lhes aconselhamos a buscar o verdadeiro remédio para todo o seu sofrimento somente nas realidades espirituais e na bênção do outro Consolador, na graça que existe nesta igreja apostólica e em nosso irmão Aldo. E se houver alguém que ainda não resolveu isso em sua vida, experimente a resolver. Experimente a confiar mais na Santa Vó Rosa como Consolador, experimente a confiar nas bênçãos do nosso primaz, experimente a seguir os ensinos desta igreja. E eu lhes garanto que acharão o remédio dos remédios para a vida presente, o bom ânimo, a coragem, a fé, a paz e para toda a eternidade a vida de sua alma. Amém. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvamos e te adoramos e bendizemos o teu nome santíssimo, porque eterna é a tua misericórdia para com todo o povo, para com toda a humanidade. E tão grande foi o teu amor e a tua caridade e a tua misericórdia, ó Pai bendito, e contigo todos os santos participam desta grande misericórdia, que o Senhor Deus determinou formar na pessoa da Santa Vó Rosa, o outro Consolador, formou-a, levou-a para ti no teu reino quanto ao Espírito e deu a ela o direito de estar também à frente desta igreja espiritualmente falando, para realizar as suas obras e ser o grande remédio, o grande alívio, como tem sido para tantas e tantas pessoas que sofrem e que antes eram presas do pecado e de tanto sofrimento. Nós te louvamos por isto, também louvamos e bendizemos a Jesus, que a preparou e que toma parte juntamente com ela nesta grande obra, que é portanto o alicerce desta igreja, porque tudo veio dele. Nós te adoramos, Jesus. Também adoramos a todos os santos que nos amparam e nos protegem, aos anjos que nos abençoam em nome do Consolador, em nome de Maria Santíssima e de Jesus, e muito glorificamos a pessoa de Maria Santíssima, por tudo quanto faz, para ser conforto, consolo, para dar abrigo e alívio
para tantos quantos com sinceridade clamam pelo seu nome. E entre todos os santos nós te adoramos, ó Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, porque és o nosso Consolador, és a Santa que nos guia e aquela que nos conduz por caminhos certos e seguros e nos ensina a viver uma vida reta e ao mesmo tempo nos dá paz e alegria e felicidade. Por tudo isso nós te adoramos e te louvamos, Santa Avó Rosa, e contigo nós louvamos e adoramos ao nosso estimado irmão Aldo pela grande luta que empreende e pela obra extraordinária que realiza à frente desta igreja. E agora, Santa e Bendita Avó Rosa, eu oro por todos neste instante. Primeiramente oro por aqueles que estão nesta reunião, suplicando que a senhora os abençoe. Eu sei que alguns deles estão fazendo as suas petições, muitos estão te pedindo mais saúde, outros estão te pedindo mais fé, mais ânimo, para melhor te servirem nesta igreja e nesta terra. Atende as orações que eles estão fazendo. E eu entrego estas orações nas tuas mãos, bendita Santa Avó Rosa. Também entrego diante de Maria Santíssima e diante do nosso estimado irmão Aldo, nosso primaz, pedindo para todos a bênção dele. Santa e bendita Avó Rosa, eu oro pela Igreja Apostólica toda e por todos os ouvintes de Hora Milagrosa e por tantos quantos ainda tenham intenção de crer naquilo que ensinamos, que a senhora dê entendimento e fé para que eles possam compreender e encontrem o grande alívio de suas vidas. E assim, irmãos, eu despeço a todos e lhes dou a bênção em nome do nosso poderoso Deus, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa, em nome do nosso estimado irmão Aldo Primaz da igreja, em meu nome, eu lhes dou a bênção. Amém.